Ele era só um gato. Ou era isso que todos pensavam? Por trás dos olhos preguiçosos e dos cochilos no sofá, Gaspar escondia um segredo que poderia mudar o destino de uma herança milionária e arruinar vidas, mentiras, chantagem, um testamento desaparecido. E no centro de tudo, um gato de rua com alma de detetive. Antes que a verdade venha à tona, clique em curtir, se inscreva e prepare-se. Você está prestes a descobrir que, às vezes, os olhos mais atentos são os que ninguém leva a sério. Chame de vaidade felina, mas há algo inegavelmente poético em caminhar sobre telhados ao entardecer, como se cada telha fosse uma nota musical composta só para mim. Eu sou Gaspar, gato de rua para os desavisados, rei dos telhados para os atentos, e para um seleto grupo de advogados engravatados e muito discretos, herdeiro de uma fortuna que daria inveja a qualquer magnata, humano ou felino. O mundo aqui em cima é diferente. As pessoas parecem pequenas, suas rotinas patéticas. Correm de um lado para o outro como ratos sem queijo, enquanto eu, com meu andar elástico e olhar de esfinge, observo tudo de cima. Os dramas, as buzinas, os amores secretos sob a janela do quinto andar. Nada escapa a mim, principalmente quando tenho tempo de sobra e dinheiro escondido no porão. À noite, sou livre. Salto muros como um dançarino cansado, beijo gatas com nomes esquecíveis e finjo não me importar. Finjo bem. Tenho fama, charme e aquele ar de quem não se apega. Mas quando os humanos recolhem suas promessas e os postes se apagam, eu volto. Pela clarabóia do velho ateliê, entre teias de aranha e memórias empoeiradas, desço ao coração do meu segredo. Madame Clarice. Que nome, não? Ela dizia que gatos entendem arte como ninguém. Eu entendia mesmo era de patê de salmão, mas fingi o interesse. Talvez por isso ela tenha me escolhido. Nos últimos anos ela falava pouco e pintava muito. Pintava gatos, claro. Pintava a mim. E quando morreu, deixou-me tudo. Quadros, contas bancárias, joias de gosto duvidoso e um testamento com firma reconhecida, testemunhas e um advogado mais escorregadio que sabão molhado, Dr. Melo. Humano curioso. Tem cheiro de papel velho e hálito de peixe seco. Ele jurou proteger minha herança com unhas e dentes. Os dele, naturalmente. Mas confio nele tanto quanto confio num pombo que diz que vai dividir a migalha. Hoje, algo estava diferente. Durante minha inspeção matinal pelo cofre escondido, sim, eu tenho um cofre e não vou dizer onde, percebi um odor estranho. Não de peixe, não de charuto, mas de presença. Alguém esteve ali. A tranca estava certa, o quadro levemente torto. Como se mãos humanas, ou patas traidoras, tivessem se atrevido a explorar meu santuário. Mais tarde, no beco onde costumo dar minhas voltas, ouvi sussurros entre os gatos de rua. Dizem que alguém está voltando. Voltando de onde? De um passado enterrado? De um abrigo sujo? Do inferno das coleiras? Ninguém soube dizer, mas senti um arrepio na espinha. E não foi de frio. Naquela mesma noite, enquanto eu rondava os arredores do velho Teatro Royal, atraído por uma melodia estranha, vi algo, ou melhor, alguém, uma gata, sozinha, sentada na beirada de um tijolo quebrado, cantando. Sim, cantando. Não como os miados desafinados dos gatos apaixonados, mas como quem conhece as notas que existem entre o silêncio e a solidão. Ela tinha olhos grandes demais para um mundo tão pequeno. Chamava-se Estrela. Nome pretensioso? Talvez. Mas combinava com a forma como ela me ignorou solenemente. Como se eu fosse só mais um gato qualquer. Um figurante no musical secreto que ela ensaiava sozinha, à luz da lua. Fiquei ali, escondido, entre sombras e curiosidade. Você tem cheiro de coisa guardada, sabia? Ela disse de repente, sem sequer me olhar. E naquele momento, percebi duas coisas. Primeiro, ela era ainda mais perigosa que uma armadilha de sardinhas vencidas. Segundo, minha vida dupla acabava de ganhar um novo ato. E como todo bom espetáculo, algo me diz que as cortinas ainda estavam longe de se fechar. Ela apareceu como um sussurro de vento num telhado silencioso. Estava sentada sobre uma caixa de madeira carcomida, sob a luz amarelada de um poste antigo, cantando. Sim, cantando. Não era miado, não era lamento. Era melodia, um som quase humano, feito com aquela voz felina rouca de quem já conversou demais com a madrugada. E eu devia ter ido embora.
Tinha uma reunião no cofre às 3 horas da manhã. Sim, alguns investimentos exigem horários esquisitos. Mas fiquei, atrás da chaminé quebrada do antigo Teatro Royal, observando aquela silhueta recortada contra a lua. Ela era uma daquelas gatas que parecem ter sido desenhadas por um artista que exagera na elegância só por teimosia. Esguia, com o rabo em forma de ponto de interrogação e os olhos grandes demais para o próprio bem. Fiquei parado por exatos 32 segundos. Depois me aproximei como quem não quer nada, embora honestamente eu quisesse tudo, e ela ignorou. Cantou mais um verso e desapareceu por uma fresta entre as tábuas do teatro. Voltei para casa sem entender por que o chão parecia mais leve e meu peito mais apertado. E foi aí que cometi o primeiro erro. Voltei na noite seguinte. Durante o dia, tentei manter a compostura. Comi meu salmão defumado ao lado da estante de livros franceses da Madame, repassei os relatórios do advogado Picareta e até posicionei uma câmera nova perto da entrada do cofre. O envenenamento da semana passada ainda me deixava com as vibriças eriçadas. Mas era só o sol escorregar no horizonte que meus instintos me arrastavam de volta ao teatro. Na terceira noite, ela falou comigo. Você sempre espreita de longe, ou hoje é especial? Eu, que passei anos aprimorando frases de efeito, travei. Meu cérebro felino travou, deu tela azul. Respondi com um grunhido elegante, o equivalente felino a um Ela se chamava Estrela. Nome pretensioso? Talvez, mas combinava. Disse que morava ali desde que os humanos desistiram do teatro, que se escondia no porão entre fantasias antigas e cortinas mofadas. É onde os sonhos vão dormir, ela disse. Poético demais para mim. Mas confesso que soou bonito. Voltei mais vezes, com desculpas diferentes. Vim só ver se a chuva estragou o telhado. Ouvi um boato sobre ratos com capacetes. Passei por acaso. Nunca era por acaso. Eu a observava cantar, falar sobre peças que ninguém via e rir de coisas que eu não entendia. Estava claro que ela não era daqui. Não desse mundo de esquemas, cofres, patês suíços e trapaças. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a ajudar alguém sem que houvesse lucro envolvido. Levei uma manta velha do baú da Madame. Depois, uns croquetes importados escondidos num saco de supermercado. Troquei telhas quebradas. Tudo sem que ela visse. Queria que o mundo dela ficasse melhor, mas sem estragar a mágica com verdades desconfortáveis, como minha conta bancária ou meu advogado corrupto. Enquanto isso, os becos falavam. E eu escuto bem quando as paredes miam. Diziam que alguém voltou à cidade, um antigo conhecido, um gato com cheiro de perigo e dentes afiados. E o pior, que ele sabia sobre mim, sobre a herança. No início, ignorei. Sempre há rumores. Gatos adoram drama. Mas então encontrei um pequeno envelope jogado ao lado da entrada secreta do cofre. Dentro, ração recheada com veneno de rato, fina, elegante e mortal. Aquilo não era ameaça, era tentativa. Passei a noite seguinte em estado de alerta, com os ouvidos atentos e as garras expostas. Mas a lembrança de Estrela cantando me distraía. E no dia seguinte voltei para vê-la, porque bem, sou teimoso assim. Ela me esperava sentada numa das poltronas carcomidas da plateia do teatro. Havia poeira por todo lado, mas o foco da lua fazia dela uma estrela real. E então disse, sabe, eu conheci a Madame Clarice. O mundo parou. Eu era só uma filhote quando ela vinha ao teatro. Ela dançava ali no palco, mesmo sozinha, e me dava pedacinhos de peixe no camarim. Ela falava de um gato que ia mudar tudo. Um gato cinza de olhos tristes. Acho que era você. Fingi surpresa. Era melhor do que admitir que ainda sonho com o perfume dela nas almofadas do quarto. E então, ela perguntou, você é ele? Respondi com silêncio. O tipo de silêncio que pesa como um saco de areia molhada. Voltei para casa com a cabeça rodando. Tinha veneno na porta, uma gata no coração e um passado se arrastando pelas sombras. Deitei na minha poltrona de veludo. O cofre brilhava sob a luz baixa. Tudo ali dentro era meu. Mas pela primeira vez, me perguntei se isso era mesmo suficiente. E lá fora, o vento cantava uma melodia que não me deixava dormir. Ah, o passado. Esse arranhador emocional que a gente evita, mas sempre acaba se esfregando contra. Não era minha intenção desenterrar lembranças. Gatos vivem o presente, não é o que dizem?
Mas quando Estrela disse aquele nome com a suavidade de quem acaricia um segredo antigo, Madame Clarice, algo dentro de mim ronronou e mordeu ao mesmo tempo. Ela disse que conheceu Clarice, que a artista a visitava quando ainda era uma bolinha de pelo, escondida nas coxias empoeiradas do Teatro Royal, que a senhora de boás coloridos e olhos de vidro trazia pedaços de peixe embrulhados em guardanapos com cheiro de perfume francês. Estrela falou com saudade, mas também com uma estranha familiaridade, como se soubesse mais do que dizia, e então mencionou o tal gato cinza de olhos tristes, que Clarice citava com ternura. Um gato que parecia entender demais. Um gato que... Ah, que bela armadilha. Era eu. Claro que era eu. Mas sorri. Fingi que não reconheci o personagem. Girei os bigodes, murmurei um interessante e desviei o assunto para a textura da lua naquela noite. Um truque antigo. Poucos sabem, mas a lua é ótima distração. Nos dias seguintes, comecei a sonhar com Clarice. Não os sonhos bons, com almofadas de veludo e salmão cru. Sonhos de despedida, de corredores longos onde ela chamava meu nome e eu não conseguia chegar. Acordava com o peito apertado, e antes que algum idiota diga que gato não sente isso, digo que sim. Às vezes o coração de um gato pesa mais do que um piano Steinway. Comecei a lembrar, do jeito como Clarice me pegava no colo sem cerimônia, mesmo nos dias em que eu claramente queria distância, da música que preenchia a casa como um perfume invisível. Das tardes em que ela olhava pela janela e dizia: "Eles não entendem, Gaspar, mas você entende, não é?" E eu entendia. Na época fingia que não. Era mais fácil ser só um gato snob, beber água de cristal e fingir que os humanos eram meros fornecedores de conforto. Mas Clarice não era qualquer humana. Ela me via. Isso me irritava. Isso me marcava. Naquela noite, ao voltar para o sótão secreto onde guardava minha fortuna, meus colares herdados e até um pequeno quadro com o meu retrato pintado por Clarice, sim, ela pintava gatos, e com um talento assustador, senti algo errado. Não era o cheiro, era o silêncio. O silêncio da traição, sabe? E então o vi. No beco abaixo, sob a fraca luz da lâmpada de poste que insistia em piscar, estava ele, Tigrão, gato de rua, cicatriz no olho, lenda das brigas felinas da Zona Leste. Meu rival de juventude. Achei que tivesse sumido, exilado ou recolhido por alguma idosa excêntrica do Jabaquara. Mas não, ele estava ali, e irreconhecível. O pelo brilhava, as patas estavam limpas, e pasmem, ele usava coleira. Uma coleira com um pingente dourado em forma de peixe, daqueles caros que só humanos obcecados por status compram. E com ele, um humano, bem vestido, de terno, de gravata, com cara de quem não sorri para garçons. Meu rabo se ouriçou. Na manhã seguinte, confirmei o que temia. Dr. Melo, o advogado de moral gelatinosa que cuidava do testamento de Clarice, estava com Tigrão. Vi com meus próprios olhos, ou melhor, com meus olhos e um pequeno furo na veneziana da sala de reuniões do escritório. Tigrão, sentado, comportado, tomando água mineral em um pratinho de porcelana. Dr. Melo sorrindo para ele como se tivesse ganhado na loteria. E na mesa, papéis, muitos, com meu nome, com assinaturas, com carimbos falsificados. Eles estavam armando. Tigrão estava se fazendo passar por mim. Claro, para os humanos, um gato cinza é um gato cinza. Mas há detalhes que escapam aos olhos deles. O jeito de pisar, o olhar de desprezo calculado, o miado irônico. Tigrão era só força bruta e pose de líder de gangue. Mas agora ele queria meu lugar, meu dinheiro, minha história. Voltei ao meu esconderijo com a respiração em chamas. Rasguei um travesseiro francês de raiva. Depois lambi as patas compulsivamente por 20 minutos. Técnica ancestral de contenção emocional felina. Eu precisava agir. Mas como desmascarar um impostor quando o mundo só vê um rabo balançando? Quando humanos acreditam mais em papéis do que em presença? E pior, como proteger Estrela disso tudo? Ela que achava que eu era só um gato esperto, talvez um pouco convencido, mas com coração de carne, não de joias herdadas. Ah, Clarice, se estivesse aqui saberia o que fazer. Ou ao menos faria tudo parecer uma peça de teatro. Talvez seja isso. Talvez eu precise montar meu próprio espetáculo. Mas antes, preciso de provas.
preciso de aliados e preciso esconder melhor o que resta da minha alma e da minha fortuna, porque o passado voltou e dessa vez ele está de coleira. Gancho final. Tigrão está se passando por mim e pelo olhar satisfeito do advogado ele não está só ganhando, está prestes a vencer. Mas se querem me apagar da história, terão que enfrentar o gato original. E eu ainda tenho garras. A vida de gato milionário não é feita só de afagos e petiscos gourmet, meus caros. É um xadrez de sombras, falsidades e um punhado de sardinhas frias no meio do caminho. Quando eu pensei que já tinha visto de tudo, felinos enganadores, advogados que dariam aula de desonestidade e humanos que tratam cachorro como rei, foi aí que o jogo virou de vez. E não foi para melhor. Depois daquela noite com Estrela olhando para o cofre, aquela caverna secreta onde eu guardo meu pequeno império, ficou claro que eu não podia mais enganá-la, mas principalmente não podia mais me enganar. Eu estava numa enrascada e o pior, sozinho. Dr. Mello, o advogado que mais parecia ter saído de um filme de suspense barato, fazia questão de mostrar suas garras. Ou melhor, suas garras falsas, porque ele nunca teve coragem de enfrentar o mundo sem os papéis legais como escudo. As falsificações que ele tramava para passar a fortuna para aquele gordo de cicatriz chamado Tigrão eram quase obras de arte, se não fossem criminosas. Foi naquela casa, um sobrado elegante demais para um advogado que mal olha para os gatos da rua, que eu me infiltrei naquela madrugada fria. Escalar muro não era novidade para mim, mas entrar no coração do covil do inimigo tinha um sabor diferente. Com um salto quase silencioso, como uma sombra com propósito, eu caí em meio a papéis, fotos e tablets. E foi ali que encontrei o dossiê. Tigrão, o gato que um dia foi o rei dos becos, agora parecia mais um cachorro chique de apartamento. A barriga cheia, o pelo brilhoso e um humano babando ao lado, levando-o para um spa para pets, com direito a massagem e banho com espuma de lavanda. A ironia era deliciosa, mas o amargo do golpe me queimava a língua. Quem diria que aquele brutamontes teria um humano para limpar suas patas sujas? A hipocrisia da humanidade me faz ronronar de desgosto. Eles tratam os cães como príncipes, com suas coleiras de ouro e festas luxuosas, enquanto para nós, gatos, só existe o olhar indiferente. Ou pior, o piscar de desprezo, a não ser, claro, quando vale uma fortuna. Aí sim, viram os grandes fãs do miado, dos olhos esfomeados e do ronronar calculado. Mas a parte mais amarga foi ver o sorriso torto de Dr. Mello em fotos em que ele entregava documentos e apertava as patas com Tigrão, o impostor. Eles estavam unidos num conluio vergonhoso, uma aliança que prometia enterrar não só minha fortuna, mas também meu passado e o legado da Madame Clarice. Era a traição no seu estado mais puro, um dossiê de mentiras que ameaçava virar minha história do avesso. Enquanto eu reunia cada papel, cada foto, cada prova, minha mente pulava entre o ódio e a preocupação. E Estrela? Ela merecia saber? Ela que me olhava com olhos de confiança, de esperança, de algo que eu não sabia se merecia. Mas claro, a curiosidade felina é uma coisa traiçoeira. Ela me seguiu até o cofre naquela noite, silenciosa como um suspiro. E o que viu ali, naquele santuário de luxo escondido? O trono de veludo, as fotos amareladas da Madame Clarice, as joias que brilhavam mais que as estrelas em noites sem lua. Vi a decepção no brilho do olhar dela, o choque do que eu estava tentando esconder, não só dela, mas de mim mesmo. A voz dela, que até então era música, virou uma punhalada silenciosa. Você mentiu para mim, Gaspar. E sabe o que é pior? Você mentiu para você mesmo. Aquelas palavras soaram mais alto do que qualquer miado que eu já tivesse dado. Porque no fundo, eu sabia que estava fugindo de quem eu era. O gato que não queria escolher entre as sombras dos becos e o brilho falso das luzes da alta sociedade felina. Sardinhas frias. Essa era a minha nova refeição, metafórica e literal. Traição servida na mesma bandeja que a amizade. E eu, com as garras arranhando paredes invisíveis, tentando segurar o que restava da minha vida dupla. Porque no fim, ser gato é isso. Ser mestre da sobrevivência, mesmo quando os humanos, os advogados e até nossos pares de patas mostram as garras para nos derrubar. A noite lá fora continuava fria, as luzes da cidade piscavam distantes,
E eu, no meio de tudo, começava a entender que talvez o verdadeiro segredo não fosse a fortuna, mas o preço que se paga por ela. O Teatro Royal, um prédio que aos olhos humanos estava morto, mas para nós, gatos da vizinhança, sempre foi o coração pulsante de histórias e segredos mal contados. Era ali que eu, Gaspar, planejava minha última cartada, o grande finale da saga que ninguém pediu, mas todo mundo acompanhava com um olhar curioso, meio como quando um humano tenta entender a arte contemporânea e só vê rabiscos. Depois que Estrela me virou as costas, a coisa ficou meio cinza por dentro, não só pelo abandono do teatro, mas por dentro do meu peito, um lugar que até então eu achava só ter espaço para ego e patê caro. Perdi o charme, a pose de rei dos telhados, e até o apetite pareceu fazer greve. O mundo parecia um palco e eu, um ator que esqueceu a fala na hora do solo. Enquanto isso, Tigrão, aquele velho bandido com cicatriz no olho que parecia mais um tapa na cara da natureza, engordava e ganhava forças. Não era mais o gato de rua que eu conhecia. Estava limpo, cheiroso, com um humano a tiracolo que mais parecia um cão de guarda do que um amigo. Aquele advogado canalha, Dr. Melo, dava todas as cartas para o impostor. A fortuna, minha vida dupla e tudo o que eu construí, estava prestes a cair nas patas erradas. Foi aí que a loucura me veio. Transformar o teatro em palco do confronto final. Um lugar onde arte, trapaça, lealdade e desespero se misturariam em uma última cena, digna da própria Madame Clarice. Convidei os gatos mais sagazes e até um cachorro, sim, um cachorro, para participar da minha pequena revolução. Os gatos, claro, tinham seus jeitos, uns fingindo dormir, outros observando com olhos que sabiam mais do que diziam. Já o cachorro, um vira-lata meio desalinhado chamado Fred, era a minha carta na manga contra o absurdo humano, a pura ingenuidade canina. A cerimônia para transferir a fortuna estava marcada para o teatro, com o advogado e o Tigrão se exibindo como estrelas principais do espetáculo. Luzes, tapete vermelho, ou melhor, um tapete velho e manchado, mas suficiente para um cenário dramático. Lá estavam eles, todos distraídos e confiantes, achando que tinham ganho o jogo. Foi quando Estrela reapareceu, aquelas patas delicadas, o brilho na voz que nunca esquecerei. Ela começou a cantar a melodia daquela noite em que nos conhecemos, sob a lua, fazendo a sala inteira silenciar. Era como se cada nota fosse um feitiço, uma distração perfeita. Enquanto os humanos se rendiam àquela música, ou talvez à nostalgia que ela despertava, uma coisa que eles tentam entender, mas que só nós, gatos, realmente sentimos, eu me esgueirei até os documentos, os papéis sujos que Dr. Melo tanto queria passar a limpo em nome do impostor. Sabotei tudo. Rasguei, escondi, troquei assinaturas. Uma dança silenciosa entre minhas garras e o destino que queria tomar outro rumo. E então veio a confusão. O advogado gritou. Tigrão fez seu show de nervos. Os gatos da vizinhança miavam em coro. E Fred, Fred latia como se fosse o maestro dessa orquestra caótica. Mas aí, no meio do fogo cruzado, uma vela decorativa, dessas que os humanos adoram para parecerem sofisticados, tombou e as chamas começaram a devorar o cofre. O som do metal retorcido, o cheiro de queimado, o crepitar das chamas, tudo virou cinza num piscar de olhos. Minhas riquezas, os quadros de Madame Clarice, as joias, tudo reduzido a pó, a fumaça se misturando com o ar frio da noite. O espetáculo final havia consumido seu próprio cenário. E eu fiquei ali no meio daquele palco em ruínas, com a certeza amarga de que, às vezes, o que a gente mais protege acaba sendo o que mais nos queima. Como o mundo muda quando as luzes se apagam. Voltei para o meu trono, o telhado velho, meio torto, que rangia sob as patas como se reclamasse do peso dos anos. O luxo evaporou feito fumaça de charuto barato, e o cofre, que eu jurava ser o coração pulsante do meu império, agora era apenas um buraco negro de cinzas e memórias queimadas. Sentei-me ali, entre tijolos soltos e migalhas de sonho, tentando encaixar as peças do que sobrou da minha vida de gato milionário. O veludo dos sofás, os quadros que Madame Clarice pintou com mãos trêmulas, tudo virou pó. Cinzas douradas que o vento levou para algum lugar distante onde gatos e humanos não chegam.
O cheiro do fogo ainda pairava no ar, misturado com a brisa fria da noite. Uma lembrança amarga de que nada é para sempre. E lá estava ela, minha estrela. Não a gata reluzente de antes, mas uma presença firme com um simples prato de sardinhas frias nas mãos. Ou melhor, nas patas. Sardinhas que ela pescara em algum botequim da cidade, longe dos salmões caros e dos patês requintados que eu costumava desprezar. Sardinhas honestas, do jeito que a vida é às vezes. Modesta, imprevisível, porém cheia de sabor. Ela se sentou ao meu lado sem precisar dizer nada. Aquele silêncio entre gatos é uma linguagem mais densa que qualquer miado ou ronronar. Foi ali, naquela quietude compartilhada, que entendi. O que perdi em ouro e joias, ganhei em algo que nem a fortuna poderia comprar. Companhia verdadeira, um pedaço de alma sem máscara. Olhamos para a cidade iluminada abaixo, as luzes piscando como vagalumes em um campo de concreto. Cada janela era um pequeno mundo, cheio de histórias de humanos apressados, preocupações, amores, falhas. Um espetáculo silencioso e contínuo, onde os personagens mal sabiam que eu os observava de cima. Esse narrador cínico, sempre desconfiado, mas profundamente curioso. Refleti sobre tudo aquilo, sobre a futilidade do dinheiro, das aparências e das promessas quebradas, sobre como os humanos se perdem em seus cofres e riquezas, enquanto esquecem de ouvir o silêncio da noite, ou a canção simples de um gato na calada da madrugada. E então, a verdade veio como um sopro frio. Eu ainda tinha algo guardado, uma cópia do testamento original, escondida num velho livro que Madame Clarice costumava ler antes de dormir. Um documento que poderia reverter tudo, trazer de volta a velha vida, a fortuna, o império. Por um momento, a tentação brilhou nos meus olhos, aquela velha ganância, o conforto, o poder. Mas segurei a folha amarelada entre as patas e a queimei, deixando as chamas dançarem sob o céu estrelado. Cada cinza que caía era um pedaço de um passado que eu não queria mais carregar. Escolhi a liberdade. Liberdade para correr, para olhar as estrelas sem pensar em contas bancárias. Para cantar com estrela, mesmo que fosse apenas um miado desafinado, sem plateia nem aplausos. Para viver como um gato qualquer, cheio de dúvidas, riscos e, quem sabe, de pequenos milagres. Porque no fim das contas, a vida nos telhados é instável, fria, perigosa, mas é minha. E francamente, eu não trocaria por nenhum cofre no mundo. E enquanto o vento soprava, trazendo o cheiro da cidade que nunca dorme, eu ronronei baixinho, sabendo que, talvez, aquele fosse o maior tesouro que um gato poderia desejar. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.